Então, gente, tudo bem aí com vocês? Vamos lá. Hoje eu queria fazer um vídeo, de novo, como sempre aqui, lembrando que eu não quero brigar com ninguém, eu não quero que isso cause assim nenhuma animosidade entre a gente, eu acho nossa relação muito importante, então é um pouco de conflito, assim, de alguma forma de discordância, acho que faz sentido, mas eu não quero causar nenhuma ruptura, tá? Então, a gente vai discutir um assunto hoje bastante polêmico, que é assim, vamos dizer assim, o que é pior na vida, monogamia ou não monogamia, né? O que modalidade de sofrimento você topa enfrentar, vamos dizer assim. E o que quer dizer isso? Por que esse sofrimento acontece nessas formas de se relacionar, né? Então, primeira coisa para dizer é que esse vídeo não é para quem está bem. Assim, se você está bem em qualquer modelo que seja o seu modelo, se você está satisfeito, sem sofrimento, sem angústia, sem agonia, sem estar aí pensando, caraca, como é que eu faço isso e tal, você não precisa ver esse vídeo, tá tudo bem. Aliás, como acho que quase todo vídeo desse canal é mais para quem tá com problema mesmo, né? Se você não tá com problema, não precisa ver. Mas então, eu vou dizer por que esse vídeo surgiu aqui como ideia para mim. Na verdade, ele tá sendo matutado há um tempo já, há um tempão. Mas ele ficou mais forte com o fenômeno Bella Baxter, né? Com o Pobres Criaturas. Ele, eu, na minha linha de trabalho, uma coisa que é muito frequente é que eu ouça de quem eu estou atendendo relatos de filmes e séries e coisas e tal, faz parte, e é bem legal isso, assim, porque eu vou, mesmo que eu não veja as coisas, eu vou ouvindo as coisas e tal, e pensando como é que cada uma dessas coisas bate para cada pessoa, por que bate, como é que identifica, né? E, especialmente o Pobres Criaturas, e especialmente a personagem da Bella Baxter, foi assim, uma coisa assim, uma espécie de fenômeno assim, entre os pacientes. E eu ouvi muito, 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 até que eu fui assistir. Eu fui assistir bem depois já. Mas já tinha ouvido um bocado quando eu fui assistir. E quando assisti também foi muito impactante. A gente viu em casa, inclusive o Florimanu quase voltou por conta da Bella Baxter. Assim que a gente ficou assim, cara, vamos fazer um vídeo sobre isso, pensar por quem é essa personagem, como é que ela lida com amor ou não, as questões do feminismo e tal, da posição da mulher, e um monte de coisas que a gente queria falar. Acabou não rolando, talvez ainda role, mas a princípio acabou não rolando, mas gerou essa espécie de comoção assim. E aí então eu queria perguntar se vocês viram o filme ou não, e se esse filme causou em vocês, que impressão que causou a isso que é, como é que você vivencia as experiências amorosas e sexuais, né, na sua vida. Então, essa é uma primeira pergunta, esse vídeo um pouco veio daí. Mas ele se encontrou com uma coisa que para mim já vem se cozinhando na minha cabeça há mais tempo, que é assim, o que há de vantagem e desvantagem em cada modelo, monogâmico ou não monogâmico, o que leva alguém, mais importante, o que leva alguém a esse modelo ou aquele modelo. Isso, a gente consegue fazer uma correlação disso com as experiências da infância ou não, o que para a psicanálise e para a neuropsicanálise, que é a coisa com a qual a gente trabalha aqui, é muito importante, né? Que a gente consiga entender uma lógica de algum tipo de causalidade, não assim, tal infância gera tal coisa, mas que a gente consiga fazer uma inferência. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, pensando no que é essa lógica da psicanálise. Mas aí eu teria já uma outra pergunta, talvez mais importante ainda para vocês, que é assim, qual é o seu modelo relacional, ou qual está agora, né? Porque isso também varia. Se tem agonia ou não, tentando ser sincero, tá, gente? Se puder ser sincero, é melhor. Mais do que ser panfletário e tal, ou mais do que dizer tô ótimo, ou tô na merda, enfim, tentando ser mais ou menos razoável, se possível. Qual que é o seu modelo e se existe ciúme ou não, em qualquer que seja o modelo, e como que foi a sua infância em termos de estrutura familiar, né? Tinha pais casados ou não, uma estrutura monogâmica sim ou não, e, e tinha irmãos ou não, pensando no ciúme, né? Tudo isso que é importante. Se vocês puderem responder, me ajuda aqui nessa minha pesquisa de compreensão, aqui nesse processo de compreensão de como que a gente funciona e por quê. Bom, então eu vou começar falando um pouquinho mais. E tudo que eu disser, tudo que eu citar aqui, como sempre, está na descrição do vídeo, tá? Então os vídeos que eu citar, as outras coisas que eu citar, estão na descrição do vídeo aí embaixo.
Mas pensando sobre a lógica da psicanálise, vou explicar um pouquinho para vocês e da neuropsicanálise e dizer por que isso é importante, pensando a monogamia na monogamia. A gente, na psicanálise, acredita, tem essa ideia desde lá do Freud, que a gente sofre por transferência, vamos dizer assim, né? Então, a gente atua na atualidade, atua no presente, uma estrutura transferida de experiências infantis. Estou sendo simplista, tá? Explicando a noção de transferência, lato sensu, mas eu acho que isso faz sentido, assim, acho que é razoável pensar isso. Isso não é determinista, tá? Então não quer dizer que se você teve uma mãe assim, você vai ter uma namorada ou um namorado assim. Não é assim que funciona. Infelizmente, se fosse, seria até mais fácil de perceber e talvez de tratar, ou seria terrível porque não teria saída, não teria complexidade. Mas beleza, a ideia é essa, né? E na neuropsicanálise isso ganha outras camadas. A neuropsicanálise é a junção da neurociência afetiva com a psicanálise, que é o que a gente usa na autoescrita, que é o processo de pesquisa que a gente leva adiante aqui nesse canal. Se você quiser compreender o que é autoescrita, está aí embaixo. Bom, mas na neuropsicanálise isso ganha outros contornos porque a ideia de memória ela ganha complexidade, né? Em função da neurociência, que a neurociência descobriu de como a memória funciona. Então a memória é essa coisa que é uma experiência passada, que é arquivada para que ela possa ser utilizada como ferramenta no futuro, né? É uma coisa do passado para o futuro. E dentro da lógica de memória, a gente tem tipos de memória diferentes, e uma dessas memórias é a memória de procedimento e a memória automatizada. E a memória automatizada é uma memória que vira ação. Ela não é mais pensamento, ela não tem mais conteúdo de representação, ela é uma ação. Então a gente anda, né? A gente não pensa, como é que eu faço, mexo aqui e tal, a gente só anda, né? Então essa é uma memória de procedimento, vamos dizer assim. Bom, a gente tem várias, uma enorme parte do nosso viver é feito de maneira automatizada, sem pensamento sobre como a memória, como é que eu resolvo tal coisa, a gente faz ao invés de pensar sobre. E o caso para a neuropsicanálise é que algumas dessas memórias de procedimento, vamos dizer assim, foram automatizadas de maneira precoce e ineficaz, né? Você automatizou respostas para as coisas, de como que você vai tentar resolver os problemas de maneira ineficaz, infantil ali, no momento da infância que você tinha um problema que você não conseguia resolver, você automatizou isso e você continua fazendo, mesmo que não resolva, mas você faz porque é a melhor coisa que você pode fazer, não tem outro jeito, então você faz aquilo e tal. E isso tem tudo a ver com a compreensão da nossa relação com os objetos, como pensando sobre monogamia e não monogamia, né? Mas, então, pensando nisso, lato sensu, a gente consegue compreender que, teoricamente, na neuropsicanálise e na psicanálise, existe uma relação entre o que aconteceu antes e o que acontece agora. De modo geral, a gente percebe essa relação por inferência, a gente não descobre o passado, a gente infere o passado a partir do presente. Então você vê o presente atuando em transferência, acontecendo, e aí você faz uma inferência sobre esse passado. Fala, bom, se está acontecendo assim, a gente pode supor que exista tal aprendizado. Na autoescrita é exatamente isso que a gente faz uma inferência sobre um passado a partir dos episódios, que a gente chama na autoescrita os episódios de angústia, né? Então, se isso acontece assim, então isso tem a ver com algum aprendizado que leva a acontecer assim. Isso não quer dizer que se você teve tal coisa, isso vai gerar tal coisa, tá? Não é assim, então. É uma inferência nesse sentido, né? Tá daqui para lá, não de lá para cá, tá? Espero que dê para entender isso, né? Mas aí, nesse sentido, então, que eu fico me perguntando como é que a narrativa... Vamos pensar, começando pela monogamia. Como é que a monogamia ocupa esse espaço que ocupa na nossa vida, né? Bom, então, primeiro pensando na monogamia, como que ela se relaciona com isso que seria esse aprendizado infantil, né? Do qual eu estou falando da psicanálise e para a neuropsicanálise, né? Então, as estruturas de produção de memória automatizada e tal. E como que isso se conecta à nossa relação com um objeto de satisfação. E aí aqui a gente vai pensar dentro dos parâmetros da neuropsicanálise e da autoescrita, pensando as nossas necessidades emocionais, as 7 necessidades emocionais, está embaixo se você quiser entender melhor, as necessidades emocionais, que é a coisa com a qual a gente trabalha aqui. Beleza, mas então a gente teria aí na nossa infância uma estrutura de família nuclear, burguesa, assim, aquele
parâmetro normal. E aí essa pergunta para vocês, faz sentido ou não? Como é que foi essa estrutura da sua família, né? Mas nessa estrutura a gente tem uma retroalimentação muito intensa, e é por isso que esse assunto é tão interessante também para mim, porque é como que a estrutura social, o nosso modo de viver social está intimamente, necessariamente conectado ao nosso modo de satisfação das necessidades, né? Então, vamos lá, a gente tem uma família nuclear burguesa, e nessa família, vamos dizer assim, a gente tem uma mãe, um pai e uns irmãos lá, ou não tem o pai, vai variar, né? Mas pensando no modelinho assim que seria o modelo normativo, né? Que acho que no fundo pouca gente tem. Mas pensando nesse negócio, né? Então, nesse sentido, a mãe seria o grande objeto de satisfação, o objeto, vamos dizer assim, mais presente, né? E é aquele objeto que se disputa. Né? Se disputa com o pai, se disputa com os irmãos, se disputa com o trabalho, se disputa com outros vetores que vão entrar aí. Mas então, e aí pensando o Édipo a partir daí, né? Esse modelo de triangulação. E aí pensando o ciúme também a partir daí. Então, o ciúme tem a ver com a relação com esses outros objetos do mundo que vão ameaçar a minha conexão com este objeto, esse objeto de satisfação. Então, eu preciso da minha mãe para sobreviver, vamos dizer assim, né? Eu preciso me sentir amado por ela. E aí tem uma chave fundamental, né? Que eu preciso ser objeto do amor dela. Isso é muito importante porque a gente vai falar já sobre a monogamia. Eu preciso ser objeto do amor dela, e se ela tem outros objetos, a garantia desse meu amor, né, o amor que eu recebo dela, a garantia está comprometida, né? Teoricamente e tal. Eu tenho um filho de 2 anos agora, e um de 10 e um de 2, mas o de 2 está bem nessa fase, dentro dessa família nuclear burguesa normativa e tal, que é a minha, de disputa, assim, né? Então eu não posso chegar perto da mãe dele, não só eu, mas enfim, de uma dependência desse objeto, assim, muito embora ele tenha outros objetos, mas a relação com a mãe, assim, de maneira bem intensa, né? E aí, se a gente fosse pensar numa lógica causal, que não é mais uma lógica causal, então a gente estaria estruturando uma relação de um sujeito com um objeto, né, na qual ele depende, tem a impressão de depender desse objeto. E essa noção de dependência de um objeto específico é fundamental naquilo que causa o sofrimento na nossa vida adulta, no ciúme, na ameaça de abandono e tal, a ideia de dependência de um objeto. Não é dependência emocional, no sentido lato sensu, que a gente fala assim, às vezes, no sentido lato sensu. No lato sensu é sentido, né? Mas porque a gente depende emocionalmente de um monte de coisa, mas como a gente considera aqui nesse canal, a dependência emocional, vou botar um vídeo aí embaixo sobre isso, está ligada à ideia de eu dependo deste objeto específico para sobreviver, né? E isso que causa um monte de cagadas. E isso tem um eco nessa relação original com esta mãe, que está ligada a esse modelo social monogâmico, né? Então, numa estrutura assim, vamos dizer assim, como a gente tem com essas famílias e tal, fechadas em si mesmas, não é uma lógica de grupo, de tribo, de clã, de sei lá, de diluição de objetos ou de multiplicidade de objetos, a gente teria uma tendência a produzir essa montagem que vai gerar uma situação de ciúme, né? De disputa nesse sentido. Então, tem a ver com isso, né? Então, essa ideia de que eu preciso desse objeto para sobreviver e de que existe um objeto que está ligado a essa nossa montagem social, né? Então, se a gente tivesse teoricamente outros modelos, se a gente tivesse um outro modelo social aqui, a gente estaria pensando de outra forma. Se a gente tivesse uma família que tem várias mães e vários pais, vamos dizer assim, um monte de gente misturada, e que esse bebê pudesse ser cuidado por um monte de gente, que ele não construísse essa relação assim tão intensa de dependência deste um objeto aí que é a mãe, ou deste um sujeito, porque no caso é ela que vai colocar o bebê na posição de objeto, que é a mãe. Talvez a gente pudesse então pensar que esse bebê vai estar menos ameaçado de perder este um objeto, né? Na idade adulta. Então, é isso que eu estou dizendo para a gente pensar, é esse modelo de retroalimentação, que é assim, uma sociedade monogâmica
tem uma correlação, talvez, algum tipo de causalidade com um modelo de ciúme, de dependência, que vai gerar uma sociedade monogâmica e a tentativa de conter a possibilidade desse objeto ir embora. E é claro que a gente está falando de monogâmico aqui, tá? Monogamia é um termo, vou botar aí a Wikipedia da monogamia para vocês quiserem ler. Mas o que quer dizer monogamia? Essa é uma definição também complexa. Aqui a gente está falando de uma monogamia que aceita o divórcio e que compreende que o adultério existe, né? No meio disso, né? Então é uma monogamia serial, né, que chama, eu acho. Então você está agora com essa pessoa, mas daqui a um pouco, se você quiser se separar, você pode estar com outra pessoa e ter várias pessoas ao longo da vida, mas uma de cada vez, vamos dizer assim, teoricamente, né? Então, e talvez também isso cause esteja ligado também à ameaça, né? Porque então a gente é monogâmico, mas a pessoa pode ir embora. Então você não tem estabilidade no fundo, né? Porque você está aí, a gente está dizendo que está junto, está dizendo que é para sempre. Aí tem a narrativa do amor romântico muito conectada a isso, eu acho, né? Muito conectada a essa dependência de um objeto. Mas a gente sabe que não, né? No fundo a gente sabe que não. Então a gente vai, isso também que é muito interessante, como que a gente vai conectar essas narrativas com os modelos sociais, né? E com as experiências emocionais. Então a narrativa do amor romântico, ela tem uma ligação muito forte com a narrativa da monogamia e com a experiência das famílias monogâmicas, nucleares e tal. Então a ideia de que aqui com a minha mãe eu sofri essa ameaça e tal, e aí na vida eu vou buscar alguém que vai compensar essa situação que eu sofri de disputa e que vai ser só meu, que vai ser a pessoa que vai me amar, que vai me olhar e tal, né? Então aí a gente teria o modelo clássico da monogamia conectado ao amor romântico, mas com uma ameaça de fundo que a gente sabe que isso não é verdadeiro, a gente sustenta essa ideia, mas sabendo que essa monogamia é serial, assim, né? Ela pode passar, né? Não é uma monogamia que de fato as pessoas vão ficar juntas pro resto da vida e como existe, né? Pode existir. Então esse primeiro modelo estaria ligado com todo o sofrimento que ele pode causar, a ideia de que eu consigo garantir que esse sujeito vai me conservar na posição de objeto amado dele, né? Então, lá na autoescrita, na neuropsicanálise, mas o termo que a gente usa na autoescrita é a necessidade de ser amado. E das necessidades emocionais é a única que vem na voz passiva, ou seja, é a única que te coloca na posição de objeto. Eu tenho que ser amado por este outro. E a monogamia, de alguma forma, garante que esse outro vai me amar e só me amar, né? E só me amar garante que ele vai me amar, porque a ameaça é de que se ele amar o outro, ele vai parar de me amar, né? Nessa fantasia aí. Estou falando que isso está certo ou está errado, não é esse o ponto. Estou tentando desenhar a ideia que aparece, né? Então, a ênfase está nessa história. De conseguir garantir a minha posição de objeto, que é uma posição, por definição, a posição de objeto é uma posição de instabilidade, porque o outro é que é o sujeito, né? Mas no caso da necessidade de ser amado, é assim que é. Aí na não monogamia, e é interessante que se monogamia é uma coisa, que a gente poderia dizer, monogamia é assim, pessoas que ficam assim, e não é, porque monogamia pode ser um monte de coisa, mas a não monogamia é mais complexo ainda, porque ela pode ser um monte de coisa, né? Tudo que não é monogamia. Então, se a gente pensa monogamia no modelo brasileiro e tal, aqui desse momento, a gente mais ou menos sabe o que é essa monogamia com divórcio e adultério e tal e coisa, a gente entende o que é. Mas a não monogamia a gente pode, e aí quem é da galera não monogâmica aí pode dizer todos os nomes que tem aí, diz que pode ter todas as modalidades, as formas e tal, inclusive coisas que não tem nome, assim, que é o contrato de cada um, né? O contrato de cada dupla ou trio ou relação, o modelo de estar, qual é o contrato que se estabelece naquela relação ou naquela outra relação, enfim. E a gente ainda teria um outro modelo que é a agamia, né? Que eu também vou botar aí se vocês quiserem ver. A agamia é a não construção de relações, vamos dizer assim, duradouras, de investimento e tal, que é uma outra coisa, né? Mas então, ficando na monogamia, mas que é um fenômeno super interessante, que a gente passe a dar um nome para isso, essa convicção de que eu vou viver minha vida sem me relacionar amorosamente, de maneira íntima e tal, estável de alguma forma. Vou viver a minha vida. A agamia. Mas a não monogamia, então, aí eu vou repetir que eu vou
Eu estou aqui falando de quando isso causa sofrimento, tá? Se você está numa monogamia e isso está rodando bem para você, não é para você esse vídeo, né? Se na monogamia a gente tinha o sofrimento pela dependência de um sujeito, na não monogamia a gente tem a diluição dessa noção de dependência, pelo menos a princípio, e a gente passa a... Então o outro está livre para experimentar as coisas dele, e eu também. E aí vai variar muito do contrato, né, obviamente. Mas essa ameaça do abandono parece não ser mais tão forte. E a gente tem uma ênfase nas outras necessidades aqui, que são buscar, gozar e dominância, né? Então, a sua busca no mundo por outros parceiros ou outras experiências parece ser mais importante aqui. O gozar no mundo, aí, a necessidade de gozar, parece também ser mais importante. Vai variar muito, mas enfim. E a dominância também que vem junto com isso, né? De quanto que você se sente potente aí no mundo, experimentando a sua posição de ser o objeto desejado por outros, ou o objeto que deseja por outros e tal, ou o sujeito que deseja outros objetos, né? E aí eu acho que a Bella Baxter entra nessa história aqui de maneira muito forte, né? Ela é aquela que vai experimentar as coisas, né? Ela tem um primeiro períodozinho no filme ali, e aí desculpa se quem não viu o filme, enfim. Acho engraçado o negócio de spoiler, né? Porque, enfim, tudo é spoiler, trailer também é spoiler, mas vou dar spoiler, né? Então, ela tem um primeiro momento no qual ela tem uma estrutura de vínculo ali com o pai, né? Com o God. Isso está dado ali, ela pede para ele dormir com ela e tal. Então, como uma criancinha pequena, ela precisa disso. Mas depois que o sexo entra na história, ela descobre ali o seu prazer sexual, vamos dizer assim, ela então vai para o mundo pesquisar. E aí, a partir dali, ela não depende de nenhum objeto. Ela não dependia, de fato, no começo, mas ela está livre para experimentar, né? Então, ela não está submetida a um outro sujeito, né? Não pode estar. Isso que causa tanto ruído ao longo do filme para os outros personagens, ou pode causar. Ela está imune, vamos dizer assim, à dependência e livre para experimentar o que ela quiser, né? Então, essa espécie de sujeito autônomo. E aí isso passa um pouco por uma outra narrativa, que a gente tinha a narrativa do amor romântico, lá ligada à monogamia. Aqui a gente tem uma narrativa desse sujeito autônomo, livre, que pode se deslocar, experimentar o que ele quiser, viver onde ele quiser, com quem ele quiser, a vida que ele quiser. Ele é livre, né? É um sujeito assim, absolutamente potente. Então, isso também é uma coisa que me intriga, assim, né? Como é aí a pergunta, como é que no nosso campo social, com famílias nucleares burguesas e tal, o que causa, o que gera, que aprendizados que a gente estruturou para gerar essa narrativa aí. E que é uma narrativa várias vezes conectada ao sucesso, ao trabalho, à liberdade, às experiências, e não assim ligada necessariamente à família como questão, assim, então eu vou constituir família, ter filhos e coisas e tal. É claro que isso tudo pode se misturar de maneiras muito diversas, mas enfim. E aí chegando nesse extremo da agamia, né, que seria essa coisa, bom, eu realmente não vou constituir nada disso, eu vou viver a minha vida. Mas a não monogamia, de novo, pode ser muitas coisas, né? Mas me parece que muitas vezes ela está ligada a essa ênfase dessa experiência com muitos objetos, né, com outros objetos, e de que eu não vou me cercear, vamos dizer assim. Então, se a vantagem que a monogamia traz, teoricamente, seria a de que eu tenho uma garantia, teoricamente, de que esse objeto está ali comigo, a vantagem que a não monogamia traz, teoricamente, seria a possibilidade de experimentar outras coisas, né? Então, eu reprimo menos, eu libero mais, tudo isso, né, lato sensu, eu vou, então, poder experimentar mais coisas. Então, qual o custo que tem aí, qual o custo que poderia ter aí, né? E aí a gente volta para a questão do ciúme. Então é como se a gente estivesse dizendo, e eu acho que tem gente que está em relações não monogâmicas que tem ciúme sim, né? Tem gente que não, tem gente que tem, isso vai variar. Mas é como se a gente estivesse dizendo que a nossa noção de dependência desse objeto está diminuída porque a gente pode experimentar outras coisas e a gente não depende de uma pessoa específica, né? Do amor de alguém, né? A gente está experimentando coisas no mundo. E aí fico me perguntando... como é que isso se moldou, se montou no nosso campo social, né? Então, que infâncias foram essas que geraram essas montagens? Então, de alguma forma, eu tendo a achar que essa narrativa não monogâmica para muita gente, e especialmente para quem está sofrendo com ela não teve ligada a infâncias com objetos múltiplos, né?
poderiam ser inferidas a partir dessa experiência adulta de não ciúme, por exemplo. Ela teve talvez ligada a uma falta mesmo, uma ausência desse objeto central e uma substituição disso por outras tantas coisas, né? Por outros prazeres, vamos dizer assim, por outras experiências de prazer, de constituição de si, e quem eu posso ser, quem eu vou ser, de ideal do eu, como é que eu vou viver a minha vida. Então, eu estou apontando para os problemas dos dois lados, né? Então, se de um lado a gente tem o problema que é a dependência de algum outro sujeito, do amor de um sujeito na posição de objeto, que causa as cagadas que a gente sabe que causa, a busca pelo amor romântico, meu Deus, eu preciso encontrar alguém que me ame, que a gente sabe dos problemas que tem. Por outro lado, a gente tem uma espécie de posição assim que é de falar, eu não vou depender de ninguém, eu vou só viver minha vida e experimentar o que eu quiser experimentar sem problema. E eu vejo muitas pessoas, acontece muitas vezes, que isso seja assim um discurso, né? Então, no meu campo atual, discursivo aqui da minha vida, do que eu acho certo, que é não cercear, não me cercear, não cercear ninguém, eu vou viver esse modelo não monogâmico, mas eu estou tentando tapar um buraco de um objeto. Então, se por um lado eu estou tentando catar esse objeto que me falta, aqui eu estou tentando aplacar a ausência desse objeto, esse objeto faltante, entendeu? Então essa mãe que não teve lá, esse pai que foi embora, esse caos que eu vivi, e eu vou tentar substituir isso com outras experiências sem ter a impressão de que eu vou conseguir encontrar esse objeto, porque eu já acho que eu não vou conseguir encontrar esse objeto, que dirá esse objeto que vai ficar comigo, né? Então eu vou experimentar as coisas, eu vou viver as coisas, e aí o quanto que isso também se conecta à narrativa do trabalho, do sucesso e da realização pessoal, vamos dizer assim, da autonomia, né? Que está muito ligada a esse estímulo capitalista, assim, de produtividade. Então você vai viver a sua vida, que é uma vida de produção, de trabalho, e de gozo no sentido sexual quando dá, né? Porque várias vezes não dá, porque você está trabalhando tanto que não dá. Mas então, muitas vezes eu tenho a impressão de que isso, nas instâncias que causam sofrimento, está muito mais ligado a uma tentativa de suprimir a ausência de um objeto por outras vias de experimentação, e o sexo é uma delas muito forte, né? Então a gente vai através do sexo, ou através do consumo, ou através das viagens ou das coisas na vida aí e tal, os outros prazeres aí, vamos dizer assim, tentar não lidar com as deficiências que estão ligadas ao vínculo, né? Então, e assim a gente estaria também, por outro lado, ainda garantindo que se a gente tem 5 objetos, a gente não é abandonado nunca. O que também é interessante, né? Então eu tenho 5 pessoas com as quais estou me relacionando, é não monogâmica coisa e tal. Então a minha ameaça de abandono diminui, né? Porque eu tenho essas pessoas todas. O que também é uma modalidade, também acontece. Quando dá certo, isso aí pode ser bom, né? Bacana. Então tem um monte de gente aqui, eu não estou dependente de um objeto só, eu estou vivendo essas coisas todas aqui. Então, se alguém for embora, eu tenho outras pessoas, posso ter outras pessoas, e eu também estou aqui vivendo minha coisa e vou experimentar minhas potências de busca, dominância e sexo na história. Então, gente, gravando aqui depois de editar o vídeo e olhar e talvez pensar que a tese central não tenha ficado suficientemente claro. Vamos lá. Se a gente pode, talvez, inferir da manifestação do ciúme e de uma certa lógica possessiva e de dependência de um objeto na idade adulta, daí a gente pode inferir que isso talvez diga pra gente de uma infância com uma dependência de um objeto, um modelo monogâmico de família nuclear, né? E que com uma resposta infantil essa criança pensa, como eu estava falando do meu filho, que pensa que se essa mãe tem um outro objeto pelo qual ela se interessa, ele vai perder a condição dele de existir porque ele depende dessa mãe, né? Então a gente pode inferir essa cena a partir dessa manifestação do desespero do abandono na idade adulta, a gente infere essa infância, pensando que a gente está vendo essa manifestação na idade adulta de uma não dependência de nenhum objeto, de eu não dependo do amor de ninguém para existir, que estaria assim nessa manifestação da não monogamia e mais extremamente da agamia. Que infância que a gente pode inferir a partir daí? E, a princípio, eu acho que a gente não está pensando em infâncias com uma multiplicidade de objetos, muito pelo contrário. E aí, o que bateu para mim, assim, se montou, queria saber o que vocês acham como hipótese. Pensando que
Essa montagem da dependência do objeto, da qual Freud fala, né? Pensando assim na primeira metade do século XX, dessa mãe em casa e desses filhos aí com relação a esse objeto que é a mãe, né? Disputando esse objeto com o pai na montagem do Édipo ou com os irmãos na montagem do ciúme. Talvez na segunda metade do século XX e no final do século XX, a gente tenha tido essas mães que vão trabalhar e que os filhos são então cuidados por outras figuras, né? Babás, tias, avós e creches e tal, e a gente não tem mais a relação de dependência com este objeto, né? E a disputa em relação a este objeto com outros sujeitos. E a gente tem assim uma situação de eu não tenho mais o meu objeto, ele não está aqui. A entrada do trabalho como ênfase assim nessa existência aí. Né? Então, a minha mãe não está mais aqui, então eu não estou com ciúme dela, né? Eu tô simplesmente não tenho ela e tenho que compensar a falta dela com alguma outra coisa, né? Então eu me adapto a essa cena de uma outra forma e vou atuar na minha idade adulta uma espécie de compensação com outras fontes de prazer. E isso estaria então, de certa forma, mais adequado, mais adaptado ao nosso mundo atual, pensando assim, especialmente também conectando isso à entrada dos aplicativos e Tinders e Grinders e Bumbles e tal, e dessa pulverização da conexão com o objeto, né? Então é melhor que você de fato não dependa de um objeto, porque você não tem nenhuma estabilidade disso no mundo atual. Mas então a gente poderia inferir dessa posição de não dependência em relação ao objeto, uma cena infantil na qual esse objeto talvez não estivesse presente. Faz sentido pensar isso? Para vocês, como é que bate essa ideia, né? Essa inferência desse tipo de conexão? Faz algum sentido aí ou não? Talvez essa seja a hipótese central deste vídeo. Digam aí o que vocês acham. Voltando para o vídeo. E aí, por último, eu queria pensar a relação disso um pouco com as gerações, né? A geração X, Y, Z, né? Eu sou geração Y, eu acho, né? Millennial, essa coisa. Que é um negócio assim, também a gente poderia ficar discutindo aqui horas sobre isso, mas quanto que na nova geração Z, assim, isso faz mais sentido, né? O modelo não monogâmico. E aí também perguntar para vocês em que geração vocês estão e como que vocês se enquadram nisso. E aí pensar se na geração Z isso aí é mais forte, a não monogamia, né? E se ela surge como uma resposta para uma falência mesmo da narrativa amorosa, né? Da narrativa da família nuclear, né? Gente, não tem família que funcione e eu não vou investir nisso, eu vou investir na minha experiência, né? E pensando aí a agamia como a intensificação disso. É claro que a gente tem modelos familiares não monogâmicos, né, pra caramba, e que podem ser super interessantes e tal, mas, de novo, eu estou falando das modalidades de sofrimento. Assim como a gente tem modelos monogâmicos podem ser interessantes, mas não estou falando deles, né? Estou falando de quando dá ruim. Mas aí eu queria perguntar para vocês, por último, como que vocês relacionam aí o momento aí das gerações nas quais vocês estão com essa impressão de que você tem que viver essa vida desse jeito, assim, né? Então, talvez o mais legal para o modelo, para a atualidade, para a geração Z, seja falar, não, eu sou não monogâmico, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu me relaciono aqui assim, desse jeito, é tudo aberto, não vou cercear o outro, porque cercear o outro é um absurdo, é repressão e tal. Então, o enfrentamento da repressão, que faz todo sentido. Por um lado, né, você enfrenta a repressão e fala, não vou me submeter a isso. E por outro lado também, o problema que isso pode causar, que é assim, eu não me vinculo, né? Então, quando dá ruim, e é essa outra fantasia, eu não preciso de ninguém, eu não vou me vincular de fato, e eu vou seguir a minha vida. Se isso aqui se desestruturar, eu tenho outras coisas. Nessa abertura, né? De novo, dizendo de quando isso é problemático, né? Porque pode não ser assim. E do outro lado a gente tinha essa busca por essa dependência do objeto. Então, aí perguntar para você se faz sentido pensar isso, a relação da geração, do momento que nasceu, da infância, com isso que experimenta agora, e como que vocês montam na cabeça de vocês aí essa resposta, assim, não, eu vou encontrar minha satisfação, minha felicidade, vamos dizer assim, neste modelo ou naquele modelo, e quanto que isso é sincero, sabe?
tanto dos dois lados. Então, eu quero achar um amor assim e tal e coisa, mas no fundo, porra, eu queria transar com um monte de gente, viver um monte de coisa, mas eu acho que o certo é fazer isso aqui. Ou, por outro lado, acho que o certo é dizer que eu quero ser não monogâmico, que eu sou livre e tal, mas no fundo eu queria tentar achar um amor, assim, né? Um amor monogâmico, vamos dizer assim, um amor romântico, né? Como que isso se estrutura para vocês? O quanto que vocês acham que essas modalidades são a solução do que, entendeu? O quanto que elas vão dar sentido para a existência de vocês, o quanto que elas vão, seja na abertura, seja numa ideia de fixar e estabilizar, quanto que isso vai conferir sentido para a vida, quanto que isso vai conferir satisfação, tranquilidade ou experiência, gozo e tal. Então eu queria perguntar isso para vocês, para a gente poder seguir. Foi um vídeo mais assim de elaboração e de perguntas, né? E eu agradeço quem puder colocar aí as coisas. Lembrando, se você acha que esse canal aqui faz sentido, essas discussões que a gente traz aqui, elas fazem sentido, se inscreve, curte o vídeo, comenta e tal, porque é importante aqui para o negócio do YouTube, e ativa as notificações, que também é importante. Lembrando que este canal não tem publicidade, ele não tem anúncios, eu não trabalho com anúncios, e ele se sustenta, ele se mantém pelos membros, né, do canal, e que eu acho muito legal. Então tem dois tipos de membro, um é membro canal, que você apoia o canal, e o outro é membro autoescrita, que você participa, faz esse processo da pesquisa de si comigo, tem as práticas todas de pesquisa de si, os roteiros das práticas e as lives que a gente faz todo sábado, nas quais eu tiro as dúvidas sobre a sua própria pesquisa, que tem tudo a ver com isso que a gente falou hoje, de como que você vai fazer uma relação dos seus aprendizados, das suas memórias automatizadas, que se manifestam na vida, nas suas tentativas, em geral, mal sucedidas, é disso que a gente está falando, né? As tentativas ineficazes de satisfação das suas necessidades. Isso que a gente pesquisa na autoescrita. Então, se quiser conhecer a autoescrita, vai aí embaixo. Eu agradeço muito a interlocução com vocês, sempre. É muito legal o que a gente leva adiante aqui, os comentários são incríveis, e por isso também que eu acho que eu posso colocar um vídeo assim, pedindo de vocês essas questões, para a gente pensar, tá bom? Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau!